Voltamos e com uma reportagem exclusiva. Uma informação nova pode reabrir as investigações do caso Suzane Richthofen. Segundo o promotor de justiça, a jovem que matou os pais em 2002 em São Paulo disse que uma outra pessoa seria o mandante do crime. Essa revelação nunca tinha sido mencionada e só surgiu agora porque o Fantástico procurou esse promotor em busca de explicações sobre um outro assunto. Essa semana ele começou a cumprir uma suspensão por ter supostamente assediado Suzane Richthofen. A reportagem especial é de Valmir Salaro. Sozinhos nesta sala ouvindo música romântica. Segundo Suzane Richthofen, quem preparou esse clima romântico para ela foi o promotor de justiça Eliseu Berardo. A trilha sonora, canções de João Gilberto, o criador da bossa nova. Eu sei que vou te amar. 15 de janeiro de 2007. Com autorização da Justiça, Suzane veio ao prédio do Ministério Público em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Era para falar sobre ameaças que estaria sofrendo e supostas irregularidades na penitenciária feminina da cidade, onde estava presa na época. Mas, segundo Suzane, o encontro com o promotor tomou outros rumos e ele teria aproveitado a chance para fazer uma declaração de amor. Na versão de Suzane à Justiça, ele não foi direto ao assunto. Primeiro teria dito que estava apaixonado por uma moça, sem dizer quem era. Que havia escrito várias poesias e que sonhava em beijar e abraçar essa moça. Suzane alega que a revelação veio depois. Essa moça seria ela própria. De acordo com Suzane, o promotor chegou a ler as poesias em voz alta. Nessa entrevista exclusiva ao Fantástico, Eliseu Berardo, 45 anos de idade e 19 de profissão, disse que é tudo mentira. O senhor se apaixonou pela Suzane von Richthofen? Não, isso é uma inverdade, jamais. O que aconteceu, então? Foi uma declaração dela, prestada a uma juíza de direito da comarca de Taubaté, quando na realidade isso nada aconteceu. Verdade ou não, o fato é que a Corregedoria do Ministério Público de São Paulo puniu o promotor com uma suspensão de 22 dias sem direito a receber salário. A pena começou a valer quarta-feira passada. Vamos ver agora em detalhes como essa história começou. Suzane Richthofen ficou 5 meses nesse presídio de Ribeirão Preto, de setembro de 2006 a fevereiro de 2007, e dividiu cela com advogadas acusadas de envolvimento com uma organização criminosa. Testemunhas dizem que Eliseu Berardo esteve 5 vezes na cadeia entre dezembro de 2006 e janeiro de 2007. Seriam visitas normais, já que ele é promotor corregedor dos presídios, com a função de fiscalizar a rotina das cadeias. Mas, segundo funcionários e diretores da penitenciária feminina, antes da chegada de Suzane, ele ia raramente à prisão. Também nunca tinha levado uma presa ao gabinete. Há relatos de que Eliseu Berardo chamava a prisioneira de Suzy ou Su, tirava fotos ao lado dela e a cumprimentava com beijos no rosto. Ele ainda teria comentado com outro promotor que Suzane Richthofen, na época com 23 anos, era linda. Nunca eu chamei essa moça de Su, de Suzy, e quem disse isso mentiu descaradamente. O senhor a beijava no rosto quando ia visitá-la na cadeia? Não, todas vieram despedir, ela acabou dando um beijo no rosto, isso foi na frente de todo mundo. Eu não me esquivei por uma questão de educação. Suzane foi 2 vezes ao gabinete do promotor. Ficou sempre sem algemas e sem escolta policial. O que foi considerado um privilégio pela corregedoria, já que Suzane poderia ter fugido. A primeira vez foi em 5 de janeiro de 2007. Os dois estiveram juntos por quase 6 horas seguidas no gabinete do promotor. Segundo Suzane, Eliseu Berardo aproveitou esse encontro a sós para fazer perguntas sobre a vida pessoal dela antes e depois do crime, ocorrido em 2002. Ribeirão Preto fica a 330 quilômetros de São Paulo e Suzane explicou que queria ser transferida para um presídio mais próximo da capital. Mas o promotor, segundo Suzane, disse que era melhor que ela ficasse em Ribeirão para que ele pudesse protegê-la. Doce é sonhar. A declaração de amor com músicas românticas ao fundo teria acontecido 10 dias depois, em um outro encontro a sós no gabinete, segundo Suzane Richthofen. Nesse dia foram cerca de 10 horas na sala do promotor.
De acordo com Suzane, Eliseu Berardo disse que jamais poderia viver sem ela e se despediu com um beijo no rosto e um abraço. Eu nunca tive nem aparelho de som na minha sala, eu não sou poeta, então não tinha clima romântico nenhum. Ela chegou a se insinuar com o senhor? Nunca, jamais. E o senhor seduziu a Suzane? Nunca tivemos uma conversa além do profissionalismo. Tem vergonha na cara. Ao punir o promotor, a Corregedoria do Ministério Público disse que ele não teve uma conduta compatível com o cargo que ocupa. E não foi só por causa do suposto assédio contra Suzane Richthofen que o promotor foi suspenso por 22 dias. Para a Corregedoria, ele também cometeu outras infrações em outros casos, como ter dispensado uma testemunha importante no julgamento. Nós vamos ingressar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília com um pedido de revisão desse processo, exatamente porque nós entendemos que houve erro. Em fevereiro de 2007, Suzane Richthofen foi transferida de Ribeirão Preto para Tremembé, a 150 quilômetros da capital, onde está presa até hoje. E agora, 8 anos depois da morte do casal Richthofen, uma nova informação pode causar uma reviravolta no caso. No segundo encontro a sós com o promotor, Suzane teria contado um fato muito importante e até agora desconhecido. O promotor Eliseu Berardo fez uma revelação surpreendente sobre o assassinato que aconteceu aqui na mansão da família Richthofen, em São Paulo. Segundo o promotor, durante as 10 horas de depoimento, Suzane chegou a falar que, além dela e dos irmãos Cravinhos, uma outra pessoa participou do crime. Essa pessoa teria planejado tudo. Ela afirmou categoricamente que essa terceira pessoa, que não os irmãos Cravinhos, que planejou o crime. Qual instrumento seria usado, que dia as pessoas seriam executadas, em que circunstâncias. Então, ela atribui a uma terceira pessoa praticamente a autoria intelectual dos delitos. Durante as investigações do crime e depois, no julgamento, ela jamais tinha falado sobre esse suposto mandante dos assassinatos. De acordo com o promotor, o segundo encontro dele com Suzane, que acabou durando 10 horas, foi pedido por ela, com o objetivo específico de fazer essa revelação. Essa versão que ela dá para o crime, isso mudaria a história que a gente conhece? A história em si, pode ser que não, mas ela incriminou outra pessoa. Quando já estava praticamente pronto, que eu ia imprimir e ela ia assinar, o advogado ligou e ela, talvez por temor de alguma coisa, se recusou a assinar tudo aquilo que ela tinha dito sobre o crime. Procuramos o advogado de Suzane Richthofen. Denivaldo Barney não quis comentar o assunto. Mas quem seria essa misteriosa terceira pessoa? Eliseu Berardo não quis revelar o nome, mas diz que está disposto a prestar depoimento se o caso for reaberto. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque isso não compete mais a mim investigar. Segundo advogados consultados pelo Fantástico, mesmo que as investigações recomecem, nem Suzane, nem os irmãos Cravinhos teriam as penas reduzidas, porque já ficou comprovado o envolvimento deles no crime. Mas o que é mentira e o que é verdade nas afirmações dessa ex-estudante de Direito, condenada a 38 anos de cadeia? Ano passado, a pedido da Justiça, psicólogos fizeram um laudo. Concluíram que ela é dissimulada, manipuladora e não tem limites para alcançar seus objetivos. O resultado foi decisivo para que Suzane continuasse presa, sem direito ao regime semiaberto. O promotor Eliseu Berardo se considera mais uma vítima de Suzane Richthofen. Depois das denúncias de assédio, ele teve sérios problemas familiares. A minha consciência está absolutamente tranquila, a sociedade pode confiar em mim, em absoluto, porque eu trabalho e eu honro a instituição.